Que história conta sua janela? Janelas podem parecer irrelevantes por si só, mas historicamente falando, elas possuem uma tremenda importância. Elas serviam como ligação entre a vida pública e a vida privada. Através delas podemos observar costumes presentes no interior das casas. A janela se mostra essencial quando pretendemos entender as ligações entre o público e o privado, configurando toda uma lógica social mantida pelos costumes. No período colonial, podemos entender como se davam os modos de interações sociais, tanto das mulheres quanto das famílias, bem como daqueles que eram considerados irrelevantes e marginalizados em sua época, como escravos e outras minorias. Apenas pela observação da janela de uma casa, podíamos deduzir quem morava nesse local. Em geral, casas de pessoas marginalizadas possuíam janelas menores ou sequer possuíam janelas. As casas com janelas maiores pertenciam aos mais ricos e abastados, que utilizavam das mesmas como palco para toda a sua ostentação. Em síntese, as janelas revelam muito sobre seus donos e sobre a sociedade em que eles vivem. Qual que é a utilidade de uma janela para você? Bom, a utilidade de uma janela para mim hoje é olhar o ambiente, a cidade, o que está se passando. Eu tenho uma vista bastante grande, então vejo o movimento, então para olhar a cidade. Eu gosto de olhar o movimento lá fora, as pessoas passando, os pedestres passando, os carros. Você acha que as janelas tinham a mesma utilidade no Brasil colonial? Eu acho que tinham mais utilidade no Brasil colonial, porque hoje a gente sai de casa, a gente passeia e tudo. Naquele tempo não tinha muito onde se ir, né? Então as pessoas saíam, as famílias eram muito grandes, saíam na janela e quando passavam alguns conhecidos na rua, a gente conversavam e com isso ficavam sabendo o que acontecia, né? Isso as classes mais abastadas, porque os trabalhadores podiam até ter janela também em suas casas, mas não tinham tempo para ficar na janela conversando, né? Enquanto que os mais ricos podiam já fazer isso. Por que você acha que existia essa relação entre classe social e janela no Brasil colonial? Porque quem tinha bastante dinheiro tinha condições de fazer, as casas eram grandes, e sendo grandes elas tinham bastante janela também, porque tinha a iluminação, a ventilação, então precisava das janelas. E enquanto que uma pessoa que tinha menos poder aquisitivo já tinha uma casa mais simples, embora tivesse janela também, mas acho que já eram 2 janelinhas pequenas e não tinha muito tempo de estar ficando assim na janela para bater papo com o vizinho, né? Ah, sim, claro, né? Mas as grandes fazendas, as grandes casas, sede das fazendas antigas, que é do Vale do Paraíba, por exemplo, aqui. E tinha bastante janela, de fato, não, porque é um casarão grande, se o casarão era grande, o proprietário era rico, significado que a fazenda também era grande. Qual você acha que era o principal motivo de, por exemplo, nas senzalas, os escravos não terem janela alguma? Os escravos acho que iam para a senzala na hora de dormir, porque trabalhavam o tempo inteiro, então chegavam na senzala, acho que era para deitar lá no chão, em algum lugar assim, e dormir, porque as condições deles eram muito precárias, né? Então entravam lá num lugar onde eles pudessem descansar o esqueleto um pouco, né? Você acha que tinha alguma relação entre o poder aquisitivo das famílias e talvez o tamanho das suas janelas, a natureza delas? Não, o tamanho não, a quantidade delas sim. Então, só para finalizar, você realmente acha que a janela era um símbolo de distinção social no Brasil colonial? Ah, acho. Era sim. Tempo, viu? Uma vez vi sua avó passar na minha frente, né? E sua avó já com o uniforme do patrocínio, tudo, olhei assim para ela, falei assim, loirinha aí até que é legal. Eu quero saber agora quando que eu vou receber o cachê. As janelas então se tratam de uma temática historicamente indispensável ao se tratar de qualquer época da colonização brasileira. Outro ponto que deve ser ressaltado ao analisar as janelas é a visão que as mulheres no Brasil colônia têm sobre o tema. Uma espécie de simbologia
da vivência das mulheres no Brasil colonial pode ser encontrado numa famosa obra feita no século XX pelo escritor Monteiro Lobato. Na obra fictícia infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo, a personagem Tia Anastácia, uma mulher negra, sempre trabalhava como cozinheira na casa dos personagens. Ela tinha uma função de segunda mãe das crianças, e o mais chocante é que ela sempre estava na cozinha. Apesar dessa obra ter sido escrita em pleno século XX, isso reflete a realidade de várias escravas que viviam confinadas em seu espaço de trabalhos, e os únicos ensejos que elas tinham no mundo eram através das janelas das cozinhas. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not